Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou me apresentando assim porque eu não sei que horas você vai estar nos vendo. Meu nome é Rosana, sou coordenadora de RH da Pascoaloto. Hoje eu estou à frente da diversidade e inclusão na empresa. Muito feliz por esse desafio. E com isso, nessa semana, nós colocamos uma semana em cada dia para a gente falar sobre os grupos de afinidade que nós temos na empresa. Como vocês sabem, a gente vai trabalhar com gerações, pessoas muito jovens, junto com pessoas seniores, acima de 60 anos. A gente vai trabalhar falando sobre pessoas com deficiência. Nós iremos falar também sobre gênero. Nós iremos falar sobre LGBTQIA+, e também de etnia racial. Para dar esse start de etnia racial, eu estou aqui com dois jovens talentos, uma mulher sensacional, um homem maravilhoso, sensacional, ambos héteros, e que hoje eles trabalham na Heineken e estão responsáveis no Grupo Origens, tá? O Grupo Origens é um movimento de apoio à inclusão racial. Então, eu estou aqui com a Camila Maciel Cardoso, quero agradecer desde já, e também o Ian Nunjara Silva. Ambos estão na Heineken, fazem um trabalho sensacional e agora eu quero que eles se apresentem. Queridos, antes de mais nada, muito obrigada. Eu quero agradecer porque eu conheci vocês quando eu pedi para participar de um benchmark e vocês foram super acolhedores e receptivos. Então, é por isso que vocês estão aqui. E eu quero que vocês sintam à vontade, porque hoje é uma troca mesmo. Então, começando com a Camila, com o Ian, vamos lá, quero saber a idade, o que vocês fazem na Heineken, como vocês iniciaram na Heineken, como é que vocês entraram e qual é a proposta hoje do grupo e o que vocês estão fazendo sobre etnia racial. Oi, gente, tudo bem? Como a Rosana lindamente nos apresentou, eu sou a Camila Maciel Cardoso, tenho 28 anos, moro atualmente em Osasco, em São Paulo, e sou parte aí do grupo Heineken há mais ou menos 2 anos. Hoje eu sou coordenadora de pesquisa de mercado na área de Consumer Insights, que a gente chama aqui na companhia, e também, junto com o Ian, a gente faz a liderança do Grupo Origens, que é o nosso grupo de afinidade, que trabalha essa questão de diversidade e inclusão na Heineken no Brasil. Antes da gente falar sobre o grupo em si, né, acho que vale também eu falar muito rápido sobre a companhia. Então, o Grupo Heineken é um grupo formado por aproximadamente 13 mil funcionários aqui no Brasil, está espalhado por todos os estados. É uma empresa com sede na Holanda, e a gente tem diversas marcas. As pessoas nos conhecem como Heineken, como a marca da cerveja da garrafinha vermelha, da garrafinha verde, mas a gente tem aí diversas marcas. E aí a gente tem Devassa, Skin, Kaiser, Bavária, Amistel, Sol, Eisenbach, Itubaína, enfim, a gente tem diversas marcas, mais de 10 marcas aí no nosso portfólio. Então, só para apresentar também um pouquinho da Heineken para vocês. E antes da gente falar sobre o grupo, o Ian também vai se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como a Rosana disse, a gente não sabe em qual horário vocês estão assistindo esse bate-papo. Bom, meu nome é Ian, eu sou carioca, do Rio de Janeiro, sou apaixonado pelaquela terra. Eu sou advogado de formação, e embora advogado de formação, eu, ao longo da faculdade, enfim, até um pouco antes de eu entrar na faculdade, eu sempre trabalhei com festas, pessoas, uma área meio comercial, e foi muito por conta desses contatos que eu comecei a ter que, para me formar, eu não segui a carreira do direito, mas já formado, e fui trabalhar na área comercial em uma multinacional. Enfim, aí eu passei pela Ambev, passei pela DPA Nestlé, e agora eu estou aqui na Heineken. E quando eu vim para a Heineken, quando eu olho para trás, assim, eu vejo a minha trajetória dentro da área comercial, eu falo para vocês que eu vim para a Heineken para estar dentro do RH, porque muito por conta de todo esse movimento que a gente está tendo esse ano e que é muito importante, mas lá atrás eu já pensava, quando eu olhava para os lados, para os meus pares, até para os meus subordinados, e eu via pouquíssimas pessoas pretas. E, como a gente sabe, o primeiro contato de qualquer candidato com a empresa é pelo RH. Então, quando eu tive a oportunidade de migrar para o RH, eu fiz essa migração. Então, e aí eu vim para a Heineken, hoje eu sou HRBP, eu cuido de um time dentro de uma fábrica, eu fico em Itu, fábrica, enfim, dentro do time de supply chain, e junto com a Camila, como ela bem falou,
a gente lidera um grupo, e o nosso grupo Origem hoje aqui, ele tem 45 voluntários, enfim, alguns aliados, e aí a gente, ao longo desse ano, vem não só fazendo as nossas funções, né, porque cada um tem a sua função, a gente não é contratado para fazer ou para ser líder do grupo de diversidade, mas muito por conta do legado que a gente quer construir e da proximidade que a gente tem com o tema, né, dado que somos duas pessoas pretas, a gente tem um interesse genuíno em fazer essa transformação. Então, a gente deposita muita energia no grupo, a gente deposita muita energia para as pessoas que estão no grupo, mas também para entender como é que a gente, através do grupo, e aí olhando para a Heineken internamente, como é que a gente pode fazer um trabalho de letramento a ponto de levar, e aí a Camila vai explicar um pouco para vocês logo à frente, a ponto de levar educação do ponto de vista racial, porque a gente sabe que dentro do contexto que a gente vive, a gente tem pouquíssimas pessoas pretas, então normalmente as decisões que são tomadas são por pessoas brancas e por trás dessas pessoas existem os vieses inconscientes. Então, se a gente quer construir um ambiente, e aí é o nosso interesse genuíno, para a nossa companhia, para a gente e para os que estão vindo atrás, porque a gente precisa construir um ambiente, a gente precisa começar a construir nesse ambiente hoje. Então, esse é um dos papéis, ou se não, o papel principal do grupo, que não é só entregar valor para a companhia, também é muito importante, mas também como é que a gente consegue, de forma genuína, construir um ambiente mais saudável para que todos possam trabalhar. Não à toa, um dos nossos valores é o valor respeito. Beleza? Eu passo a bola para a Camila e depois eu volto no finalzinho. Obrigado. Bom, acho que a gente gosta sempre de começar, né, os nossos bate-papos relembrando um pouco da história do Brasil, né? Então, eu vou contar muito rápido aqui alguns dados para vocês e um pouco de números, né, que a gente tem na realidade do nosso país. E aí depois o Ia volta e conta um pouquinho mais sobre o nosso trabalho dentro da Heineken. Então, acho que como muitos de vocês se lembram aí do período da escola, a gente foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, foi em 1888. Depois de quase 4 séculos de escravidão, o Brasil trouxe aproximadamente 4 milhões de pessoas escravizadas do continente africano. Isso é um número 10 vezes maior do que o que foi, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um país que a gente acaba falando bastante dessa questão racial também. Então, a gente vive num contexto que a gente foi um dos países que mais realmente importou pessoas escravizadas aí do continente africano, de diferentes regiões de lá. Pensando a partir disso, né, a gente fala que no Brasil a gente tem uma população que ela acaba sendo muito miscigenada, porque até mais ou menos ali os anos 30, a maior parte da população era preta ou parda. E aí, a partir daí, o governo criou algumas políticas para trazer pessoas brancas e embranquecer a população. Naquela época existia, do ponto de vista científico, né, coisas que foram refutadas depois e caíram por terra, algo que se dizia que quanto mais branca fosse uma população, mais aquele país ou aquele local poderia se desenvolver. Então, naquela época, o Brasil fez diversas políticas para trazer pessoas, por exemplo, da Europa. E imagino que muitos de vocês que estão assistindo aí tenham na família alguém, um avô, um bisavô que veio da Europa. Então, o Brasil tinha essa política e proibiu a entrada, a partir lá dos anos 30, de pessoas negras, pessoas da China, por exemplo, dentro do país para poder embranquecer a população. E aí, nesse momento, as pessoas negras que tinham sido recém-libertas não conseguiram emprego. Então, muitas delas foram marginalizadas porque, por exemplo, os senhores, né, os donos das terras, não queriam empregar as pessoas negras, porque se aquela pessoa trabalhou de graça por 20 anos, não era a partir daquele momento que ele ia passar a receber um salário. Então, o Brasil criou essas diversas políticas, também tinham algumas leis que faziam com que o povo negro, né, recém-liberto, por exemplo, pudesse ser preso. Existia uma lei que era a lei da vadiagem, por exemplo, em que se uma pessoa fosse pega na rua, em alguns horários específicos, sem trabalhar, ela podia ser presa, considerado como um vadio, digamos assim. E aí o que aconteceu era que as pessoas negras, por não terem trabalho, por toda essa questão, né, de incentivo do governo de empregar pessoas, por exemplo, que vinham da Europa, ficaram sem emprego, ficaram marginalizadas e acabavam sendo presas, por exemplo, dentro dessa lei de vadiagem. Então, diversas políticas foram implementadas no Brasil e fizeram com que a população negra fosse ficando marginalizada e não tivessem políticas de ajuste histórico, vamos dizer assim, considerando todos esses quase 400 anos de escravidão. Então, ao longo do tempo, né, muita coisa foi sendo feita, discutida, estudada, para mudar. As cotas, por exemplo, é um exemplo de tentativa de ajuste desse cenário. Bom, isso é um pouco da realidade quando a gente fala do ponto de vista histórico do nosso país. E aí, como é que é essa situação hoje?
Hoje, os pretos e pardos, né, que no IBGE eles chamam esse conjunto de pessoas pretas e pardas como negros, então os negros representam 56% da população brasileira. Então, nós não somos a minoria, nós somos a maioria, mas nós somos minorizados de alguma forma, por todas essas questões históricas que acontecem no nosso país. Além disso, as pessoas pretas e pardas, né, quando a gente olha do ponto de vista de desigualdade, por exemplo, quando a gente fala de todas as pessoas em situação de pobreza, 75% delas são pessoas pretas ou pardas. Quando a gente fala de pessoas que são assassinadas pela polícia, 75% delas são pessoas pardas. Existe um dado, que se eu não me engano, do Atlas da Violência, que fala que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, isso mostra um pouco dessa questão histórica. Quando a gente fala também, do ponto de vista mais educacional, né, de todas as pessoas que são pretas ou pardas, 39% delas concluiu o ensino médio e só 9% ensino superior. Então, a gente começa a ver aí toda essa questão histórica, né? É muito difícil você falar de um cenário de que todos são iguais ou de um cenário de meritocracia quando as pessoas partem de um lugar diferente. Quando muitas dessas pessoas pretas ou pardas partem de um lugar marginalizado, porque não tiveram acesso, por toda essa questão histórica do nosso país. Não significa, e aqui eu não quero minorizar ou menosprezar o esforço de cada um de vocês que está assistindo, o esforço dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, ou seu próprio esforço. Aqui o que a gente está falando é que a gente tem uma situação desigual no nosso país, que faz com que as pessoas pretas ou pardas estejam nessas situações mais desiguais, ou mais injustas, vamos dizer assim. Então, é um pouco disso, né, que a gente gosta de trazer sempre para contextualizar todo mundo, porque é um fato, são dados que são do IBGE, que é um órgão governamental que faz uma pesquisa que trazem essa questão, né? E aí tem diversos outros institutos de pesquisa também, que são referência, que trazem esse tipo de informação. Então, se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre esse assunto, é só você procurar na internet que você vai achar realmente muitas informações. E, além disso, a gente tem diversos autores também que falam, né, sobre isso. Então, tem livros, tem publicações, tem vídeos no YouTube, tem pessoas que você pode seguir nas redes sociais, por exemplo, que vão trazer conteúdo sobre isso. E aí a gente gosta de trazer também sempre uma definição do que é o racismo, né? Então, considerando tudo isso que eu comentei, né, dessa questão histórica, desses dados, quando a gente fala de racismo, o que é o racismo? Ele é um sistema de opressão que nega direitos e não só a vontade de alguém. Ele tem como base todo esse sistema de hierarquia racial com base numa história política, cultural, social de um determinado país. E aí o racismo ele vai assumir facetas diferentes no Brasil, pela história do nosso país, e, por exemplo, nos Estados Unidos, pela história que eles vivem lá. Então, cada país vai vivenciar o racismo de uma determinada forma. E aqui no Brasil, o racismo, diferente dos Estados Unidos, ele é punido como crime. Então, na nossa legislação, a gente tem o crime de racismo, que é quando você fala de um grupo, por exemplo, de pessoas negras e ofende esse grupo, então isso é crime. E quando você ofende diretamente uma pessoa, que é o caso da injúria racial. Mas aqui a gente não está falando só de você virar para alguém que é negro e falar, você é macaco. Não é só isso. O racismo, ele está nas nossas estruturas. E aí a gente fala muito, vocês devem já ter ouvido falar, do racismo estrutural. Ou seja, por conta desses vieses que o Ia falou, né, na nossa cabeça, a gente é criado de uma forma, a gente vem de uma família, a gente aprende coisas de uma determinada maneira, na escola, na igreja, nos ambientes que a gente frequenta, que faz com que a gente, por exemplo, muitos gestores, no momento de contratar, por toda essa coisa que não é uma coisa racional, que está já enraizada dentro, né, da gente, no momento de contratar, acaba preferindo uma pessoa branca do que uma pessoa negra, porque de alguma forma ele acredita que a pessoa branca tem mais capacidade do que a pessoa negra. E isso é comprovado por dados de pesquisa também. Então, tudo isso está dentro do nosso sistema, é uma questão estrutural. E aí uma pessoa pode falar, eu tenho um amigo que é negro, meu vizinho, minha mulher, meu primo, meu avô era negro. Isso não quer dizer que você não é racista, porque o racismo ele está dentro das nossas estruturas, ele é uma questão estrutural mesmo, está dentro da nossa sociedade. E qual que é o nosso papel, né, no dia a dia? É tentar desconstruir isso, é aprender, como a Ia falou, é o letramento, é você se informar sobre essa questão, é você ler, ouvir, por exemplo, a gente tem a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa que tem um livro que é super fácil, que chama O Pequeno Manual Antirracista, que é um livro de 80 páginas, super pequeno, super acessível em termos de preço, que você pode começar a entender um pouco mais. Você tem conteúdos dela, o professor Silvio de Almeida, por exemplo, que fala muito de racismo estrutural. Você tem diversos conteúdos aí disponíveis para você aprender um pouco mais. E outra coisa que a gente traz sempre é essa questão do racismo, como eu comentei, ela é uma questão histórica, social e cultural. Então, no nosso vocabulário, existem palavras também que a gente traz, que a gente carrega, que são de origem racial, né, de origem desse período da escravidão.
Então, palavras como mercado negro, lista negra, ovelha negra, trazem, por exemplo, o negro como uma conotação negativa. Então, isso já é de um período também, do nosso período de escravidão no Brasil. Quando você chama uma mulher negra de mulata, por exemplo, tem uma referência negativa, sim, porque tem polêmica sobre esse termo, mas uma das origens do termo mulato é a junção da palavra mula, por exemplo. E aí você está se referindo a uma mulher, por exemplo, fazendo essa associação com algum tipo de animal. Você, por exemplo, usar a expressão a dar com pau, por exemplo. Essa é uma expressão que vem da época dos navios negreiros, em que as pessoas negras que estavam dentro dos navios e não queriam se alimentar, porque não queria viver aquela situação, eram forçadas a se alimentar e se enfiava realmente um pau na boca da pessoa para ela poder comer. Então, várias expressões, e aí você também pode achar com muita facilidade na internet dicas, né, de palavras que você pode evitar no dia a dia. E aí você fala, mas eu preciso mudar o jeito que eu falo. A língua, ela é viva. Então, imagina se você estiver num lugar e uma pessoa fala assim, vossa mercê pode fazer alguma coisa? Ninguém mais fala isso. A gente usa você ou seu, quase que abrevia, né? Então, a língua, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente também pode, no nosso vocabulário, mudar essas expressões, né? Tirar um pouco essas palavras que trazem essa conotação racista e que podem ofender. Talvez para você não se sinta ofendido. Talvez para o seu amigo, para sua amiga, para sua família, não ofenda. Mas para alguém que é negro e que conhece, ela vai se sentir ofendida. Então, também acho que a gente tem que ter um pouco de empatia e pensar em quem está ouvindo o que a gente está falando. E aí, dentro disso, a gente também gosta de falar um pouco dessa questão de privilégios. E aí, a gente vai compartilhar com vocês um vídeo, que é um vídeo do programa do Fábio Porchat, falando um pouco dessa questão de privilégios. E aí, depois do vídeo, o Ian entra aqui com vocês para contar, né, comentar um pouco do que a gente aprende vendo esse vídeo, e aí contar um pouco do nosso trabalho dentro da Heineken com o Grupo Origens. Excelente. Adorei mesmo, gostei muito do que foi falado. Eu acho que o vídeo mostra de uma forma muito clara tudo isso. Adorei também, eu acho que é um movimento mesmo da gente aprender. A gente fala que o tempo inteiro, né, a gente está aprendendo. E aí eu vou abrir, parafrasear aí um pouco a própria Luísa Trajano, quando ela diz assim: eu sou uma obra inacabada, porque eu estou aprendendo a todo tempo. Eu ainda não morri, então eu achei muito interessante, e até falando dentro dos autores que você citou, quando o jurista e filósofo Silvio de Almeida coloca que o racismo é um fenômeno sistêmico, preconceito é um julgamento prévio, discriminação é um tratamento diferenciado. Então, olha só quanta coisa a gente pode ver. E até você falando da Djanira Ribeiro, eu acredito muito no que ela fala, que a empatia é uma construção intelectual. Eu acredito nisso, porque a partir do momento que você faz um pré-julgamento, né? Por que que tem cota para negro na universidade? Por que que tem que ter cota? Eu estudei tanto e eles com esse privilégio, vai estudar antes para entender a história, o porquê disso. Então, assim, isso eu estou falando aqui da etnia racial. Da mesma forma, quando a gente vai falar de pessoas com deficiência, de mulheres, sabe, que têm uma dificuldade mesmo de exercer um cargo de liderança, de alta liderança, e que muitas vezes acham, ela é mulher, logo, logo engravida aí, ó, vai começar a chorar, falar que tem que tomar conta do filho, vai ter que se ausentar para amamentar. Então, assim, são pensamentos completamente errôneos e desconexos, até porque quando fala da própria mulher, sabe? Como é que eu devo me vestir? Como é que eu devo sentar? Como é que eu devo portar? Como é que eu posso sorrir? Porque senão parece que eu estou fácil. Então, assim, é uma luta mesmo e que vai do ponto de vista do outro. Então, para você entender o outro, antes de você criticar, eu adorei tudo que vocês falaram, o que você falou, porque traz muito isso. É você abrir esse olhar para você estudar, olhar e entender do ponto de vista do outro por que assim. Então, se abre para o novo, sabe? A gente está aprendendo. Ian, quero ouvir você agora. Já estou muito empolgada com isso. Camila, sensacional. Não, e é importante esses pontos que você trouxe e tudo que a Camila, ela normalmente começa falando quando a gente traz do ponto de vista histórico, eu acho que se conecta muito com o porquê, né? Acho importante, muito, muito importante a gente olhar o porquê e a gente está tentando, e aí eu volto lá atrás, de forma genuína, causar algum impacto positivo aqui dentro da Heineken
mas também para a sociedade. E quando a gente olha, vai um pouco mais à frente, isso não é uma coisa que está só dentro do nosso contexto, porque se existem grupos e outras empresas, como existe na Pascoloto, se existem grupos nas universidades, é para realmente tentar criar uma voz, criar uma luz, criar uma visibilidade para esse tema, para que a gente consiga, de certa forma, diminuir um pouco dessas desigualdades sociais, raciais, que a gente, por exemplo, consegue entender quando a gente olha para o vídeo que vocês acabaram de ver do Papo Chá, em que os dois negros que tem no vídeo, eles terminam com uma bola só. Então, é muito por conta disso, a gente, aqui na companhia, a gente tem um grupo que se chama Grupo Origens. Eu vou dividir com vocês, vou passar um pouco rápido, mas eu vou dar uma visão do que é o nosso grupo, o que a gente faz, o que a gente vem fazendo esse ano, e um pouco da nossa expectativa para 2021. Hoje, o nosso grupo ele é composto por 43 voluntários, e dentro desses 43 voluntários tem pessoas brancas, pretas, mulheres, LGBTs, e que vai desde o operador de máquina a alguns diretores, fora que a gente, além desses 43 voluntários, a gente tem os aliados, e esses aliados têm, por exemplo, o nosso CEO, o nosso presidente, que é o Maurício Jamelaro, a gente tem a Raquel, enfim, a gente tem alguns diretores, algumas pessoas que estão em cargos de liderança, sênior, gerentes sênior, diretores, que acabam suportando a gente nesse meio do caminho. Como é que está dividido o nosso grupo, né? Hoje, o nosso grupo ele é dividido em 3 frentes, e foi assim que a gente definiu lá atrás. Então, quais são essas 3 frentes? A primeira frente é a frente de sensibilização, e a gente tem essa frente especificamente para tentar impactar e também influenciar o maior número de pessoas. Então, dentro dessa frente de sensibilização, a gente tem as ações que a gente faz ao longo do mês. Então, por exemplo, a gente tem post no workplace. Quando tem uma data ou algum acontecimento, a gente tenta, de certa forma, comunicar para garantir que a nossa mensagem vai chegar a todo mundo mesmo. A gente tem algumas lives que a gente vem fazendo desde que a gente assumiu a liderança, mais uma vez por mês, a gente sempre traz um convidado externo para poder falar com a gente. Então, a gente já trouxe o Vanderlu, a gente já trouxe o Gilberto Costa, do JP Morgan, a gente trouxe um grupo de psicólogos que eles falam sobre saúde mental da população negra, enfim, a gente já trouxe algumas pessoas para falar. E quando a gente traz esses convidados servem para trazer uma posição de quem está fora do nosso contexto de Heineken, porque parece que quem está fora, quando traz essa visão, acaba causando um pouco mais impacto, mas também para serem referências, porque grande parte dessas pessoas são pessoas pretas, e se não são pretas, são pessoas brancas que têm muito envolvimento com o tema e acabam impactando, influenciando o tema no mercado. Além disso, a gente tem o nosso state point constante com a liderança. Então, quando a gente começou lá atrás, a gente quis garantir que a gente conseguisse impactar a companhia, mas também que algumas coisas que a gente precisasse conseguisse andar. Então, a gente criou alguns touchpoints com diretores, com o nosso próprio Maurício Jamelari, que é o nosso presidente, com a Raquel, e eles acabam suportando a gente nessa frente de sensibilização, que a gente trabalha com um foco exclusivo, obviamente, em impactar as pessoas, mas também em letrar as pessoas, levar educação racial para as pessoas, porque, como eu comecei dizendo, é bem importante. A segunda frente é a frente de Talent Acquisition. Então, a frente de Talent ela fica dentro do RH. Existe um time de Talent Acquisition, e o que a gente faz, basicamente, é provocar eles para que eles saiam da bolha e que olhem de forma diferente e de forma diversa. E quando eu falo olhar de forma diversa, é olhar de forma diversa pensando no 360. Não dá para a gente pensar o 180. Quando eu falo 180, não dá para a gente pensar só mulher ou LGBT. A gente tem que pensar mulher, LGBT, PCD, raça, gerações. Então, não dá para a gente olhar dentro da diversidade, escolher, e é assim que acontece, escolher algumas batalhas. Por mais que seja difícil falar de raça, a gente tem que falar. Então, a nossa frente Talent Acquisition, que é o nosso time de recrutamento e seleção, inclusive, a gente atua muito forte com eles para entender como é que a gente pode atrair as melhores pessoas, mas também as melhores pessoas
pretas, porque existem pessoas pretas e que são muito boas profissionais. Então, a gente, ao longo desse ano, a gente desenvolveu duas ações grandes, duas lives que a gente promoveu, chamado Heineken, e a intenção do Heineken de Portas Abertas era sim para falar com um público específico, era sim para olhar para o cara preto, para a mulher preta e falar, gente, a Heineken está em processo de mudança, porque a gente está em processo de mudança, a gente não está no nosso patamar ideal, e sim, aqui é lugar para você, aqui é lugar para todo mundo. Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe da dificuldade, quando a gente olha para as grandes corporações, das pessoas olharem para lá e quererem estar lá, porque se você não se sente representada, você não vai para lá. É que nem trabalhar numa fábrica. Por que a maioria das pessoas que trabalham na fábrica são homens? Por que a maioria das pessoas que procuram trabalhar na fábrica são homens? Mulheres não podem trabalhar na fábrica? É lógico que pode, mas é um lugar amplamente machista. Então você não vai querer ter a sua saúde mental, o seu pensar prejudicado para trabalhar num lugar que te faz mal. Da mesma forma como quando a gente olha para as grandes corporações. Então a gente fez do Heineken de portas abertas, a gente teve, cara, grandes impactos e grandes reflexos. Então, hoje, quando a gente olha para o nosso programa de Leadership Experience, que é o nosso trainee, a gente vê já mais pessoas pretas se inscrevendo quando a gente compara com o ano passado. Da mesma forma, quando a gente olha para o nosso programa de estágio, a gente também teve um número bastante expressivo em comparação com o ano passado. Tá? Eu não estou falando que a gente está com um número ideal, mas quando a gente compara com o ano passado, a gente está bem melhor. E, obviamente, a gente, quanto grupo, a gente acaba impactando também, impactando e influenciando eventuais vagas pontuais. A gente está em momento de, na verdade, o mercado inteiro está em momento de segurar um pouco as contas, a gente está em freezing, mas sempre que dá, a gente conversa com o nosso time para garantir que, se eventualmente tiver alguma vaga pontual, que a gente traga diversidade racial para essas vagas. A terceira frente é frente de levantamento de dados. O que a gente quis, o que a gente quer, né, quando a gente fala levantamento de dados? A gente quis mapear quem é a nossa população, onde é que nós estamos, que job grade nós estamos, que cargo nós estamos, quanto tempo a gente está nas cadeiras. Então, recentemente, a gente fez um censo, a gente está colhendo essas informações, analisando essas informações. Para quê? Porque uma vez que a gente tem números na mão, e aí falando de fatos e dados, a gente consegue tomar decisões mais certeiras. Porque eu acredito que aconteça também na empresa de vocês, mas aqui talvez não seja muito diferente do mercado, que quando a gente olha para o ambiente corporativo, para os cargos de gerência, a gente não tem muitos gerentes negros. Então, assim, como é que a gente faz, olhando para fatos, para números, para dados, para, partindo de uma análise qualitativa, a gente conseguir evoluir quando a gente fala de diversidade racial internamente. Então, assim, esses são os três pilares que a gente que a gente vem se desenvolvendo, que a gente desenvolveu ao longo do ano. O nosso grupo, ele é novo, a gente só conseguiu dar a velocidade que a gente conseguiu dar, porque a gente veio numa estratégia muito de plantar semente, mas plantar semente da maneira certa, né? Eu falei hoje mais cedo que a gente plantou uma semente, mas a gente quer colher. Sabe o João Pé de Feijão, que o pé de feijão vai até o céu? Então a gente plantou a semente, a gente quer colher até o céu, porque o tamanho da nossa ambição, em termos de construir de fato um ambiente mais genuinamente racial, é tão grande que a gente quer plantar uma semente e colher uma floresta, que é isso que a gente vai fazer. Então, para isso, a gente, por exemplo, a gente enviou alguns livros. A gente enviou tanto para o Jamelaro quanto para a Raquel, que são os nossos, que é a nossa VP de RH e nosso presidente. A gente fez um sorteio agora, ontem, inclusive, dia 18 de novembro, para sortear para qualquer pessoa que quisesse participar da companhia 10 exemplares do livro da Djamila Ribeiro, do Pequeno Manual Antirracista. A gente tem dentro da nossa estrutura o nosso grupo de aliados. Então, aqui no próprio time, a gente tem um grupo que a gente chama de acervo. Então, dentro desse acervo, a gente disponibiliza todo material que a gente tem. Então, se a gente produz desde vídeo, lives, artigos, sugestões, leituras que eventualmente acabam chegando até a gente disponibiliza para todo mundo, para que as pessoas, até mesmo não precisarem ficar acessando a gente toda hora e exercer um dos valores que a gente faz aqui, que a gente fala muito na companhia, que é o protagonismo, de ir atrás e conseguir
ter o conteúdo. Além disso, a gente tem a nossa newsletter, então a gente, uma vez por mês, a gente divulga os nossos conteúdos, o que a gente faz, a gente tem um avatarzinho chamado Dandara, que garante um pouco, que a gente brinca, né, ela é a transmissora de algumas informações nossas, e fora que, para garantir que a gente fizesse tudo isso, e fizesse da maneira certa, não pense, e não digo nem errar, né? Mas assim, garantir que a gente está no mesmo baseline, no mesmo time do mercado. A gente fez uns benchmarks, inclusive vocês participaram, a gente fez benchmarks individuais, a gente fez benchmarks com várias empresas, e através desses benchs a gente conseguiu pegar algumas melhores práticas. E aí a gente está transportando algumas para as nossas realidades, para a nossa realidade, e o que a gente não está conseguindo fazer esse ano, a gente está colocando como sugestão para o ano que vem. E aí entra o plano que a gente está fazendo, que a gente desenhou, né? Que é um plano de 3 anos, que é uma proposta que a gente ainda não tem, a gente não vai falar muito sobre ele, porque a gente não tem nenhuma decisão tomada, mas a gente está desenhando algumas coisas bem legais para o ano que vem, para que a gente possa não só falar sobre o assunto, mas que também a gente possa ter métricas, metas, para a gente garantir que, olhando para fato, dados e analisando todo o contexto, a gente consiga ter resultados que de fato a gente consiga medir. Esse é o ponto, medir. No mês da consciência negra, a gente vem fazendo algumas ações, então a gente está fazendo esse mês inteiro, a gente está chamando de blackout. Eu acho que a K, ela consegue explicar um pouco melhor, porque ela estava um pouco mais por dentro. Mas assim, gente, só para finalizar, tudo isso que a gente está fazendo enquanto grupo para a gente sim construir um ambiente melhor, mais saudável. Não é fácil, porque, como eu comecei dizendo, a gente não a nossa função não é ser líder de grupo de diversidade, não é fazer gestão de 43 pessoas, não é desenhar uma estratégia a nível e com uma especificidade de uma consultoria, que é isso que eu e a Kai a gente fez. A gente desenhou uma estratégia com uma especificidade de uma consultoria mesmo, com cada detalhe. Então, é difícil, mas é muito importante. É importante para mim, é importante para cá, é importante para vocês que estão nos ouvindo, é importante para a sociedade. Eu acho que é isso que aquece nosso coração, e que várias vezes, quando a gente pensa em desistir, a gente fala, putz, a gente não dá. Então, obrigado. Vou parar de falar, porque você já sai falando, e é isso. Acho que só para fechar o que o Ian comentou, né? Agora em novembro a gente tem algumas ações, então a gente sorteou os livros da Djamila, a gente vai ter hoje uma live com a Sara Araújo, que é a gente trabalha com cerveja, né? Então é uma mulher negra, sommelier de cerveja, que vai falar com a gente. E a gente vai ter um bate-papo também com a Lisiane, que ela é LinkedIn Top Voicer, e ela fala muito sobre essa questão racial dentro do mundo da tecnologia. Então, a gente tem algumas ações aí, a gente vai ter cartilha de expressões racistas, vídeos de conscientização, enfim, várias coisas aí ao longo do mês. E aí eu devolvo para a Rosana, que eu acho que ela tem algumas perguntas aí para fazer para a gente. Gente, olha, primeiro que assim, é muito bacana falar com vocês, até porque quando a gente fala aí dos nossos valores, a Pascoaloto tem a diversidade, o respeito como valor. A gente está com nossas políticas e práticas aí em evidência, também com uma série de atividades. Então, bem dentro do que vocês estão falando. Até porque, mesmo quando o nosso VP conversou e fez, né, o start aí, de colocar tudo já em alinhamento, a gente trabalhou muito em cima da união, da empatia e do respeito. Achei muito bacana, eu só vou citar algumas coisas muito importantes. Quando vocês falam da Heineken, a gente falando aqui da Pascoaloto, a responsabilidade da empresa é muito grande, porque a empresa é um organismo vivo. E a partir desse momento, mesmo como o Ian colocou, né, quando é que você vê a diversidade, a partir do momento que você entra e vê o grupo diverso. Não tem como você falar que há uma representatividade ou uma diversidade se você não se reconhece ali. Onde estão os pretos, onde estão as pessoas com deficiência, onde estão LGBTQIA+, enfim, onde estão essas pessoas nesses pilares que vocês também vão trabalhar nesse grupo de afinidade e que são os mesmos que os nossos. Então, a gente acredita muito que essa união realmente de você abrir a empresa a partir desse momento como um organismo vivo para ter uma justiça social adequada nesse país, a gente também está de acordo, né, com os objetivos da ONU.
Então, eu acho assim, cabe ao papel de cada um, a gente não vai salvar o mundo, mas a gente vai fazer o mundo melhor. E até eu pego o pé de feijão aí, Ian, que vocês também estão querendo, que é o mesmo pé de feijão que é o nosso. Pode ser que não colha agora, de imediato, mas a gente está olhando lá na frente. Então, a gente está trabalhando com algumas metas para transformar mesmo, trazer essa realidade e entender para que essas pessoas coloquem, como vocês falaram do Portas Abertas, por que vocês não estão aqui? Aonde é que a gente precisa olhar para chamá-los, sabe? Para eles sentirem que sim, eles têm uma oportunidade sim. Por que a gente tem poucos negros, né, como vocês colocaram, em cargos gerenciais? Por que não iniciaram aqui? O que a gente precisa fazer? Qual é esse movimento para que realmente a gente traga? Achei muito legal quando a Ká falou. Aí, eu já falando Ká, já te apelidei, tá? Eu sou assim, adoro nomes curtos. Do Ian não dá para fazer, que Ian já é Ian e Ian. Mas, Ká, eu gostei muito quando você colocou, né, a história mesmo da escravidão no país e entender dos descendentes. Assim, a gente sabe muito bem que não necessariamente a gente não fala contra pessoas brancas de forma nenhuma. A gente cria um movimento mesmo do que a gente chama de colorismo, que são as pessoas que aí, pegando um gancho da Djanira, que colocam o quê? Que se você realmente se sensibiliza com aquilo e passa a entender, você tem uma construção empática sobre o assunto. Então, a partir do momento, se eu sou uma pessoa branca, o que eu posso fazer, qual é o meu papel na sociedade para evitar que esse tipo de racismo, esse preconceito aconteça? Então, eu acho muito importante. O letramento, sensacional. E aí, eu quero, para finalizar, saber a origem do nome Origens. A gente teve várias discussões. Primeiro, a gente queria um nome em inglês, e aí a companhia falou: putz, mas vai ficar difícil, né? Tem muitas pessoas na companhia que não falam inglês, a gente quer que seja uma coisa acessível. E aí, enfim, várias discussões depois, até uma dica que eu trago aqui, a gente discutiu chamar Amarelo por conta do álbum do Emicida, que é um álbum super lindo, assim, a gente sempre recomenda. Enfim, discutimos isso, a gente falou, acho que a maioria das pessoas não vão entender porque não conhecem. E aí a gente chegou no Origens como para relembrar mesmo, né? Acho que essa questão da ancestralidade, assim. E acho que respeitar também, porque dentro do grupo a gente também tem pessoas brancas, também tem pessoas né, descendência oriental. Então, para respeitar a origem de todo mundo, né, que está ali participando e querendo aprender, e querendo se letrar, e querendo saber mais. Então, eu me reconheço como uma mulher negra, mas de pele mais clara. Eu sei, a minha mãe é negra, mas meu pai é branco. Então, a gente vive uma realidade do nosso país que é um país muito diverso. Eu acho que o nome vem daí também, dessa questão de respeitar a origem de cada uma das pessoas que está no grupo, conhecer e respeitar também a forma como a nossa companhia é estruturada. A gente é uma empresa ainda que tem uma família Heineken por trás, então a gente também respeita um pouco não, né? Muito a origem dessa família, a história dessa família e é a empresa que a gente faz parte, então passa por esse lugar. Acho que o Ian pode me complementar, mas para mim passa por tanto esse lugar de ancestralidade das pessoas que fazem parte do grupo e da própria empresa, toda essa história da empresa. Eu acho que a principal mensagem que eu enxergo quando eu olho para o nome Origens é que a gente, enquanto, e aí falando de pessoas pretas, a gente se originou de algum lugar, embora a gente não saiba, a maioria de nós, tá? A origem da nossa família, quando a gente puxa uma árvore genealógica, porque a minha família com certeza saiu da África, mas remete pelo menos às recentes origens que a gente tem. Então, se a gente está aqui hoje, a gente está conseguindo ter esse tipo de conversa, se existe o 20 de novembro, se existe alguns movimentos que aconteceram, que vão acontecer cada vez mais, é porque alguém lá atrás brigou por mim, brigou pela Camila, brigou para que isso aconteça. Então, quando a gente usa o nome Origens, é também para garantir o respeito a quem iniciou, a quem correu lá atrás. Eu sempre digo que ninguém corre sozinho, né? Ninguém anda sozinho. Então, com certeza, fizeram lá atrás para que a gente esteja aqui. A gente está fazendo aqui agora para que no futuro outras pessoas não precisem passar porque a gente já passou. E isso é olhar para a origem do trabalho, para a origem do contexto, enfim. Eu remeto muito a isso, a origem mesmo, onde tudo começou. Queridos, eu quero agradecer demais. Eu vou até aproveitar aqui para me corrigir, porque eu começo a falar, eu sou uma metralhadora, e aí eu erro, né?
Eu falei de Janira, não é de Janira, é de Jamila Ribeiro. Nossa, linda, maravilhosa, sensacional. Quero agradecer demais vocês. Até cá, vou falar no seu sentido aí familiar, o meu é o inverso. Meu pai era negro, minha mãe era mais branca. Então, eu sou, né, uma pessoa preta de pele mais clara. 55 anos, mulher, já falei para vocês. Nossa, tudo a ver. Então, assim, é muito legal. Outro ponto aí, Ian, que eu vou falar para você. Nossa, sensacional. Sou muito observadora. Ele está agora, acho que na empresa, mas quando ele fez, né, que a gente estava, acho que no Bench, acho que ele devia estar na casa dele. Meu, você tem um quadro do Mandela que eu vou ter esse quadro também, juro, para você ver, tá? E aí, pensando muito nesse gancho, muito inspirador, eu quero agradecer demais, me coloco à disposição de vocês, nós, Pascoaloto, aqui, né? Então, assim, muito feliz por estar aqui com vocês, quero agradecer a disponibilidade, eu espero que a gente se veja em breve. Queridos, muito obrigada por tudo, viu? Obrigada, Rosana. A gente fica muito feliz de ter essas oportunidades de trocar, de trazer um pouquinho da Heineken, né? Falar um pouquinho da empresa, falar um pouco do Sim, grupo, que eu acho que, como o Ian agradeço a falou, empresa aí. a gente tem aí um grupo nos suportando aí de mais de 40 voluntários, né? Ajudando a gente nas ações, pensando em tudo isso. Então, só agradecer mais uma vez e contem com a gente. Se informem, busquem mais informação, aprendam mais sobre isso, para a gente é super importante. E é isso, é plantar uma semente para não só nas empresas, mas as empresas como parte da sociedade, e as empresas são formadas por pessoas, então nós como pessoas também aprendendo para a nossa vida. E é isso, muito, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. É isso, prazer. Faço as palavras da Camila a minha. É só agradecer mesmo e só reforçando, né, que essa semente que a gente está plantando, que a gente consiga, de fato, colher uma floresta. É isso. Obrigada, Obrigado. queridos. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, foi sensacional. Então, já viu, estudem aí, dicas maravilhosas ficaram aqui. E aí, para todo mundo, tchau. E bom dia, boa tarde, boa noite. Beijos. Tchau.